Estudos para concursos de administração. Estudos para concursos de administração. Para o IBGE. Sobre planejamento operacional. Sobre planejamento operacional. Primeiro, perguntinhas, né? Ponto. Planejamento operacional preocupa-se com metas específicas e envolve cada atividade de um cara chamado Agostinho Paludo. O que fazer é a tarefa, atividade. Daí agora, o conteúdo de planejamento operacional, ele tem a ver com os tipos de planejamentos. Existe um estudo, tem um conteúdo na apostila de planejamento estratégico, tem um conteúdo de planejamento tático e tem um conteúdo de planejamento operacional. Planejamento operacional, né? Planejamento estratégico é alta direção, a presidência conselhos, planejamento operacional é você, analista e assistentes técnicos, e planejamento tático são os diretores de departamentos ou gerentes. Sobre o planejamento operacional, as principais características são de curto prazo, e daí também aqui da pirâmide de planejamentos. Daí o tático vira médio prazo, e o gerencial vira longo prazo, né? Preparado para curto prazo, caráter imediato, rotina em rotinas, né? E é detalhado para sobre os tipos de planos do operacional, tem os métodos, planos de métodos, planos de dinheiro, planos de tempo e planos de comportamento. Tem um quadro de resumos de uma diferenciação entre os tipos de planejamentos. Basicamente, eles são separados, o quadro resumo, a diferenciação é separada em prazo, amplitude, nível do responsável, grau de incerteza de riscos, nível de detalhamento e grau de flexibilidade. E para terminar, uma perguntinha. Em relação a mais sistema, cenário alternativa que representa corretamente uma característica do planejamento operacional. Daí você tem mais coisas de especificações, tem objetivos, conteúdo, de quem é, a questão. Voltando para o começo, planejamento operacional. O planejamento operacional preocupa-se com metas específicas e envolve cada atividade ou tarefa a ser realizada. Cuida das atividades de rotina, visando garantir que tarefas e operações sejam realizadas de acordo com os procedimentos estabelecidos pela organização. O que fazer é a tarefa-atividade. O como fazer é o método e o controle e controlar as rotinas organizacionais no dia a dia. Sobre planejamento estratégico, tático e operacional. Você está estudando do operacional, né? O operacional é analistas, assistentes técnicos. As principais características do operacional são os projetos, eles são projetados para curto prazos, eles são detalhados e tem micro-orientado porque absorve cada tarefa, aborda várias tarefas e operações. No curto prazo, tem caráter imediato, rotina de dia a dia e tarefas e atividades. Daí aqui tem um resuminho dos tipos de planejamento, qual é a amplitude dos tracks, né? Por exemplo, o planejamento estratégico ele é muito genérico, a gente só cria uma meta, é um macro organizacional. O planejamento tático ele detalha essa meta, como chegar nesse resultado do estratégico. De cada área, o RH, finanças, marketing, produção, e o operacional é o que faz a cada tarefa, né? Detalhamento maior ainda. Daí sobre planos operacionais, tem os métodos de método, tem os planos de métodos, planos de dinheiro, planos de tempo e planos de comportamento. Os planos de métodos são os procedimentos, o passo a passo e dessas suas atividades que eles vão fazer operacionalmente. Os planos de dinheiro têm a ver com os orçamentos, tipo os gastos ou os planos que vão receber, são mais específicos, que são tipo pagamento de despesas.
ou os planos de tempo tem a ver com programações de quando vai fazer as coisas, por exemplo, cronogramas, e ou uma atividade sequencial de atividades de tempo. E o plano de comportamentos tem a ver com as normas e regulamentos que são usadas como políticas para suas atividades. O que se pode fazer e não se pode fazer, certo? Tem o quadro de resumo, estratégico, tático, operacional, daquelas coisas que eu falei. Tá, vamos ler o quadro de resumo. De trás para frente, o último vai ser o ponto máximo, o operacional. Estratégico, prazo longo, amplitude de toda a organização. Nível responsável é alta direção, o grau de certezas e riscos é alto, o nível de detalhamento é baixo e o grau de flexibilidade é menos flexível. Esse é o estratégico. Daí o tático, o prazo é médio, a amplitude é o setor, o departamento, o nível responsável são as gerências, o grau de incertezas é médio e o nível de detalhamento é médio. E o grau de flexibilidade desses caras táticos é que eles são flexíveis. Depois fala o operacional. O prazo do operacional é curto, as atividades são uma amplitude de atividades e tarefas, o nível responsável são só supervisores e técnicos, o grau de incerteza e riscos é baixo, e o nível de detalhamento é alto e analítico, e o grau de flexibilidade é mais flexível. Daí a pergunta para terminar. As organizações podem definir alcance, objetivos e resultados no futuro por meio de 3 níveis: planejamento, estratégico, tático e operacional. Em relação a esse sistema, essa é a alternativa que representa corretamente uma característica do planejamento operacional. O planejamento operacional envolve cada atividade ou tarefa isoladamente. Ou seja, essa é a resposta certa. Basicamente, se você está perguntando de operacional, você tem que perguntar se está falando de atividade ou tarefa. Atividade e tarefa é operacional. É específica e detalhada. Daí as outras opções elas falam dos outros tipos de planejamentos ou mais coisas nada a ver. Tipo, na definição de metas, o administrador baseia-se quase exclusivamente no ambiente externo que permeia a organização. Primeiro, a definição de metas é no planejamento estratégico. Não tem nada a ver com o planejamento operacional que estava perguntando, certo? Então já tira disso aí. O conteúdo, depois você fala, o conteúdo é genérico, sintético e abrangente. E de novo, a gente acabou de ver isso na tabelinha de diferenciação. O cara que é genérico é o planejamento estratégico. Porque eles criam suas metas. É tipo, a gente quer que vai acontecer isso. Vocês, nossos carinhas que trabalham pra gente, que tentam descobrir como que a gente vai chegar nessa meta. Entendeu? Eles são abrangentes. Como viu também na tabelinha, o planejamento operacional, que é a pergunta, ele é detalhado. Depois ele fala cúpula de alta administração responsável pela administração. De novo, errado, porque a cúpula alta administrativa é a estratégica. Ou seja, a única que era, tipo, as opções das características nem são opções de coisas operacionais. Só as que estão escritas de maneira errada, assim. São coisas nada a ver de planejamento de outros tipos de planejamento. E a última opção, vamos ver. Ela finalmente é uma que fala de planejamento operacional. O planejamento operacional é projetado para o médio prazo e seus efeitos são estendidos por vários anos. De novo, isso aqui colocou o planejamento operacional só para você pensar que talvez seja essa, mas ele fala coisas totalmente erradas. Tipo, o médio prazo ele é do nível tático e estendido por vários anos, isso é nível estratégico. Ou seja, isso aqui está misturado de todos os planejamentos, não tem nada a ver, né? O estratégica de carinha é imediata. Depois, o planejamento tático. Eu ia fazer um vídeo só de operacional, mas já que o conteúdo aqui da apostila vai direto para o planejamento tático, vamos ler logo direto o planejamento tático. Deixa eu escrever aqui na apostila. Mas a caneta não está escrevendo. Escreveu. Titi. Tá. Ti. Co. Ok. Planejamento tático. De novo, lendo umas perguntinhas. Planejamento tático.
Planejamento tático, funções de desenvolvimento do planejamento estratégico, né? Diretores e gerentes. Funcional administrativo, RH, marketing, ou seja, a departamentalização, né? Daí disso aparece essa coisa que apareceu na última parte da apostila, médio prazo, detalhado, tirar características. Depois das características aparece o quê? Uma pergunta. Bom, basicamente não tem muito conteúdo aqui. Vamos ler a pergunta. Os objetivos de uma organização precisam ser escalonados em uma ordem gradativa de importância. Essa de relevância ou de prioridade, ou seja, se faz necessário desenvolver uma hierarquia de objetivos em função de suas contribuições à organização como um todo. Desse modo, trata-se de um objetivo tático. Daí, provavelmente vai ser a mesma coisa daquela questão anterior de operacional. Colocar um monte de coisa que é operacional ou estratégica no meio das questões, né? Mas voltar agora a ler o conteúdo direito. Planejamento tático, de um cara chamado Agostinho Paludo. O planejamento tático constitui-se num desmembramento do planejamento estratégico, elaborado pelos diretores e gerentes para cada departamento ou área funcional, e preocupa-se para atingir os objetivos de departamentos específicos dos planos táticos. Os planos táticos e seus objetivos devem estar alinhados com a missão, visão e os objetivos gerais da organização. Né? Dá para dizer que o planejamento é funcional ou administrativo, criando departamentos, planos para departamentos de RH, departamentos de finanças, departamentos de marketing ou departamentos de produção. O planejamento tático é basicamente optimizar as áreas utilizando os recursos que eles têm para criar eficiência ou uma política de processo decisório das coisas que o carinha vai fazer no operacional. O planejamento tático é a ponte entre o planejamento estratégico e a operação, não que é a ação. A direção é o intelectual e o campo de ideias. Planejamento estratégico, eles usam teorias de vários pensadores e tentam criar alguma meta. O planejamento tático especifica como fazer isso e o operacional executa. O plano tático são diretores e gerenciadores. O planejamento, mais características do planejamento é o tático de médio prazo, é tipo estratégias de um ano, sabe? Menos genérico e mais detalhado, porque os projetos, planejamentos estratégicos são genéricos. A característica de integração do processo decisório com a estratégia organizacional e conecta o nível estratégico com o nível operacional. Essa conexão significa que ele cria as políticas norteadoras das ações do operacional com base nas metas estratégicas. Nível tático, relação interpessoal. Né? Daí a perguntinha, né? Os objetivos de uma organização precisam ser escalonados de uma ordem gradativa, ter importância e relevância. Desenvolver objetivos em função de suas contribuições organizacionais. E a questão como todo, desse modo trata-se de um objetivo tático, daí você tem que ver um objetivo tático. Aumentar o nível de satisfação dos clientes e dos cidadãos. Isso é um objetivo muito genérico, não dá para saber disso aí. Quer dizer, só com essa aqui eu já percebi o problema dessa questão. Ela vai colocar coisas se são objetivos estratégicos detalhados, tipo quando se for uma coisa extremamente detalhada, vai ser operacional. Se for uma coisa genérica, vai ser estratégico. Bom, a primeira opção é estratégica. A segunda fala, implementar um programa de consumo consciente de material de escritório. Implementar um programa. Isso não é muito amplo, acho que dá para dizer que é tático. Objetivo estratégico também, né? Então, é amplo, né? Que pena. Depois ele fala outro aqui, reduzir o número de envio de e-mails. Parece operacional, isso, fácil de fazer. Só mandar menos e-mails. Operacional, tá certo, acertei esse aqui. Depois ele fala ampliar a adesão ao programa de ginástica.
laboral. Isso aqui é estratégico. Todo mundo, né? Depois aqui o que era um objetivo tático era reduzir os custos no departamento de recursos humanos. É uma área específica. Interessante. Será que o diferenciador é sobre se é uma área específica ou não? Bom, próxima questão, aspectos de planejamento. Ele fala, a tradução e a interpretação das estratégias de um órgão público realizadas no âmbito departamental. O departamental é aquela separação tática do nível tático de planejamento, certo? Característica planejamento de planejamento tático. E é só isso. Tá falando. O âmbito departamental é tático? Certo. Vamos ver se está certo mesmo. E está certo. Departamental significa área funcional, por exemplo, separação em RHs, financeiro, marketing e produção. E assim termina esse básico aqui de planejamento.